Fala galerinha, firmeza? Você sabe o que é um ácido? Você sabe o que é uma base? Você sabe o porquê que a gente toma um antiácido depois de bater aquela refeição saudável, cheia de fritura? Você sabe o porquê lavar a mão com vinagre depois de mexer com peixe tira o mau cheiro da mão? E você sabe como dissolver um corpo com ácido? No Globo Repórter. Meu nome é André Oleano, sou químico pesquisador e professor e hoje falaremos de tudo isso e mais um pouco a respeito de ácidos e bases. Acomode-se confortavelmente e não perca a cabeça. Se eu perguntar pra você o que é um ácido, você logo vai me responder: pá, mano, ácido é aquele bagulho que corrói, né não? Aí beleza, eu pergunto pra você, quais as coisas do nosso cotidiano, quais as coisas do nosso dia a dia que são ácidas? Aí você também rapidamente vai começar a me responder: pá, mano, limão, entendeu? Limão, vinagre, refrigerante de cola. Mas a gente não fala Coca-Cola porque ela não patrocina a gente. E aí Coca-Cola patrocina nós, mano. Ácidos são mais facilmente associados ao nosso dia a dia. Quando a gente pergunta o que é um ácido, a gente sabe responder facilmente uma base. Se eu perguntar pra você, e aí, o que é uma base? Dá um exemplo de uma base. No episódio de hoje a gente vai falar sobre bases, que é um produto que eu amo e faz toda a diferença na maquiagem. Então, base é uma coisa que a gente não consegue associar muito no nosso dia a dia. Um exemplo de base bem conhecida é a soda cáustica, beleza? Ela também queima, se você entrar em contato direto com ela, e ela é o inverso do ácido, vamos dizer assim. Você tem um ácido e você tem o inverso do ácido, que seria a base, beleza? Então vamos lá, vamos tentar definir quimicamente o que é uma base e o que é um ácido. Dentre as diversas teorias que tem, duas vão ser mais citadas, vocês vão ver com mais frequência nos livros e nas apostilas, que vai ser a teoria de Arrhenius e a teoria protônica. A teoria de Arrhenius, ele propôs, quando ele estava ali fazendo a tese de doutorado dele, é que toda substância que você dissolver em água, jogar em água ali, dar aquela misturada e liberar um H+, essa substância é um ácido, beleza? Esse H+, ele vai reagir com água, vai formar o íon hidrônio, que é o H3O+, e isso caracteriza um ácido. Então, se você pegar uma substância, jogar em água e liberar, houver a geração de H3O+, você tem um ácido. Um exemplo aqui, no nosso estômago a gente tem o ácido clorídrico, beleza? O suco gástrico contém esse ácido que é extremamente forte. O que acontece? Se você pegar o ácido clorídrico, ou seja, ele é constituído por um hidrogênio e uma molécula de cloro, e adicionar água, adicionar ele à água. Então na nossa reação química a gente vai ter ácido clorídrico mais uma molécula de água formando, coloca a setinha, vai formar H3O+, ou seja, o íon hidrônio, mais um cloreto. Então vocês estão de frente com um ácido. A questão entre liberar H+ e formar um íon hidrônio, eu estou reforçando porque você pode encontrar das duas espécies, tanto em apostila quanto em livros. Os mais atualizados não vêm com essa primeira forma. Essa forma de representar um ácido com H+ está correta, não está errado, só que está caindo em desuso, beleza? Então a forma mais apropriada de se representar um ácido, no nosso caso aqui, para fins de vestibulares e afins, vai ser o H3O+, essa espécie. Aqui ao lado vai ter uma tabelinha e nela vocês podem perceber pelas equações químicas que todas estas espécies, todas essas moléculas liberam H3O+. Todas elas liberam o íon hidrônio, certo? Então todas estas moléculas são muito bem substâncias ácidas. Uma base seria toda aquela substância que quando misturada em água, ela vai dissociar liberando OH-, a hidroxila, beleza? Então, temos o grande exemplo aqui, o maior exemplo de todos, que é da soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, NaOH. Quando você dissolve ele em água, essas moléculas, tanto o Na quanto o OH, vai ser solvatada pela água, ou seja, vai ficar toda circulada com água, vai separar, e essa liberação, essa dissociação do OH- da hidroxila é o que caracteriza uma base. Se você pegar uma substância, jogar em água, essa substância liberar OH-, você tem uma base. Então, mais um exemplo aqui, a tabelinha. O que acontece aqui, todas essas substâncias misturadas em água, percebe ali, ó, do lado direito da reação, onde tem os produtos, você tem em comum isso, OH-, beleza? Então todas elas são
uma base. No Breaking Bad eles ensinaram a dissolver um corpo aí com ácido. E uma base, pra que usa a gente, né? A princípio tem duas principais funções aí pra gente, né? Ou pelo menos a soda cáustica. A primeira delas, fazer sabão. Mãe, pai, tio, tia, avó, avô, alguém na sua vida já fez sabão a partir de óleo e soda cáustica, beleza? Então a primeira delas é fazer sabão. A segunda também é dissolver um corpo, né? Um corpo, tá ligado? Quando você dá aquela, né, aquela refeição violenta e aquela vontade no banheiro violenta também. Aí você deixa aquela surpresinha ali no vaso sanitário e ele não quer ir embora, ele se apega a você. Coraçãozinho, é cidade, eu amo muito. Ele tem um afeto muito grande por você, ele não quer ir embora de jeito nenhum. Você desce, larga, taca água e ele não desce. Uma outra maneira de fazer o menino ir embora, dissolver este corpo, é utilizando hidróxido de sódio. Vai fazer igual aquela mulher da internet que botou o pé. O pé não, foi a mão e ficou entalada a mão dela, tiveram que chamar o bombeiro. O ácido, caso você cometa um crime, Não faça isso, por favor. mas caso você cometa um crime, se você, né, eventualmente Foi sem querer querendo. matou alguém, pá, quer esconder o corpo, dá pra dissolver ele com ácido. Se você foi no banheiro, deu aquela descarregada, a água não desceu também, usa hidróxido de sódio, usa uma base, beleza? A próxima teoria que eu falei, que é a teoria protônica, é uma teoria que vem com o nome de um nome duplo, Bronsted-Lowry. Perdoe se eu não conseguir aí pronunciar de maneira adequada. Ah, d'accord, merci. Ai, vocês gostaram, gente? Eu gostei do meu francês. São dois cientistas diferentes, o dinamarquês Bronsted e o inglês Lowry. O que acontece? Naquela época ali que eles proporam esta teoria, você tinha uma dificuldade na comunicação. Hoje em dia é muito fácil, a ciência está desenvolvendo muito porque a gente consegue trocar uma ideia, consegue desenvolver as ideias aqui rapidamente. Hoje é mais a onda é o WhatsApp, né? Sempre a gente pega o WhatsApp, número, Facebook. Se você der um peido aí no Japão, em 2 segundos eu tô sabendo aqui no Brasil. Naquela época não, tinha uma dificuldade quanto à comunicação. Um deles estava fazendo lá na Dinamarca, bonitinho aqui, pá, trampando massa, fazendo essa teoria, enquanto o outro também, lá na Inglaterra, estava fazendo a mesma coisa, mas os dois não sabiam que eles estavam fazendo isso simultaneamente. Eles publicaram, então, essa teoria, homenageou os dois. Teve um terceiro rapaz aí que participou também dessa teoria, mas ele não é citado, não sei porquê, é o Lewis. O que essa teoria fala? Prestem atenção, é uma sutil diferença. Nessa teoria protônica, ácido vai ser toda aquela substância que libera um próton, ou seja, um próton é o hidrogênio sem um elétron, ou seja, o H+, é um íon. Esse íon, como a gente falou, ele reage com água, gerando o íon hidrônio. Então, é a mesma definição do arrênio. Ácido vai gerar no meio H3O+, beleza? E a base, essa é a diferença. Nesta teoria, a base vai ser toda aquela substância que aceita esse próton, que aceita esse H+, ou seja, que consome H3O+. Um exemplo, o carbonato. O carbonato, ele não libera OH- no meio, mas o que ele faz? Ele pode aceitar esse H+. Então essa é a diferença, essa vai ser uma base Bronsted-Lowry. Se você tem uma substância que você vê ela consumindo, reagindo com H3O+, ou com H+, e no outro lado, se essa espécie estiver com esse próton, você tem uma base. Uma coisa muito legal de ácidos e bases é que se você colocar ele para reagir, um ácido reagir com uma base reagir com um ácido, você tem uma neutralização. Eles se neutralizam, beleza? Então aí vem a pergunta de R$1 milhão. Se um ácido cair na sua mão, o que você faz? Alternativa A, joga mais ácido. Alternativa B, chama a mãe. Alternativa C, passa terra. Ou alternativa D, adiciona lentamente um pouquinho de base fraca para ir consumindo, neutralizando, e assim você tem sua mão salva. Exatamente. É muito legal isso, mano. Muito legal. Porque se você colocar um ácido, reagir com uma base, eles vão reagir, vão se neutralizar formando água e sal. Não necessariamente o sal de cozinha, não necessariamente o cloreto de sódio, mas vai ser um sal formado pelo cátion da base e pelo ânion do ácido. Esse é o princípio do antiácido que a gente falou no começo do vídeo. No suco gástrico, ele é muito ácido, você tem HCl. Quando por N fatores você tem um aumento da acidez do seu estômago, além do que já é ácido, ele já é ácido, e por algum fator ele fica mais ácido, você sente essa azia, você vai sentir a queimação. Se você tomar o antiácido é uma base, e pode ver no rótulo, ou vai ser bicarbonato de sódio, ou bicarbonato de potássio, hidróxido de magnésio,
magnésio ou hidróxido de alumínio, são os mais comuns. O primeiro sendo uma base de Bronsted-Lowry e os dois últimos sendo uma base de arrênio. O que vai acontecer? Essa base vai consumir um pouco do ácido, o suficiente para os níveis ali ficarem equilibrados novamente. A gente pega o ácido clorídrico, que a gente falou no começo, HCl, mais a soda cáustica. A gente pegar elas em proporções iguais, ou seja, ninguém vai estar em maior quantidade, você vai ter, ó, vamos separar aqui. Se a gente colocar ácido clorídrico em água, você vai ter o H3O+, mais Cl-, e se a gente coloca a soda cáustica em água, a gente vai ter o sódio+, mais OH-. Se a gente junta o H3O+, com OH-, a gente vai ter a geração de água, duas águas. E se a gente somar o Na que sobrou mais o Cl, você tem NaCl, cloreto de sódio, ou seja, um sal. Então, a reação desses dois forma água e sal. Muito top. Vamos lá. A questão do peixe. As moléculas que tendem a ter um mau cheiro, a conferir um mau cheiro aí para a mão, para o peixe, afins, elas são moléculas básicas. O porquê que a gente usa vinagre? Justamente por isso, você vai ter uma reação de neutralização, e essa neutralização, essa reação entre o ácido acético e a molécula básica do peixe aí que causa o mau cheiro, ela vai modificar as propriedades. Quando você faz elas reagir, modifica a propriedade, com isso você não tem mais esse mau cheiro. Se você voltar aí no vídeo especial de Enem, você vai ver que a gente comentou um pouco sobre uma questão falando sobre isso. Você vai ter uma indústria que está liberando um resíduo ácido e você tem que identificar qual molécula é básica e o quanto ela é básica, beleza? Nem todo ácido é tão forte quanto outros, nem toda base é tão forte ou não quanto outros. Você vai ter ácidos mais fortes ou mais fracos, e você vai ter bases mais fortes ou mais fracas. Isso vai depender do grau de dissociação. Então por hoje é só, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Deixa seu like aqui, seu comentário para ajudar nos demais vídeos. E é isso. Até o próximo vídeo. Não faça uso de entorpecente e não perca a cabeça.